É um gosto tê-lo aqui connosco, ainda que seja num registro virtual. Dr. Ribas, além de médico dermatologista, também é diretor da Liga Portuguesa contra o Cancro, é diretor do Departamento de Educação para a Saúde, portanto, conheço-o muito bem e há muitos anos e sei bem do seu gosto, quer pela prevenção do cancro, em específico do cancro de pele, mas também pela educação para a saúde e, no fundo, também em comunicar com a população. Esta temática do cancro de pele também é, no fundo, e estamos na altura certa do ano para abordar, uma das temáticas mais solicitadas pela população, porque de facto nós sabemos que o sol está sempre presente, nós não temos maneira de nos escaparmos dele e é uma realidade que temos na nossa mão a possibilidade de nos prevenirmos em relação a ele. Eu explicava a quem esteve connosco ontem. Estes webinars fazem parte de um ciclo e nós iremos ter um webinar por dia durante esta semana, porque se assinala a Semana Europeia contra o Cancro. Ontem falámos em alimentação, numa perspectiva de prevenção primária. Hoje estamos a falar em sol. E claro que aqui temos sempre, inevitavelmente, aliadas os dois tipos de prevenção. A primária, porque é tudo aquilo que nós podemos fazer no sentido de não ter uma doença como o cancro, mas também uma prevenção secundária na perspectiva de o que é que nós podemos fazer para tentar detectar precocemente cancro de pele. Amanhã iremos estar a falar em investigação, na quinta também nos apoios hospitalares e ao doente oncológico e na sexta-feira já numa perspectiva de sobrevivência e dos apoios sociais que a Liga Portuguesa contra o Cancro também presta ao doente oncológico. Hoje, efetivamente, então, o sol é o nosso assunto de conversa e eu gostaria justamente de começar por aí, Dr. Ribas, que nos pudesse então falar um bocadinho, quer do sol, quer da sua relação com a pele. O que é o sol? Primeiro saber que o sol é uma estrela. É uma estrela, como há milhões e bilhões no céu. É uma estrela de hidrogênio, é uma central termonuclear, uma central atómica, que emite radiações. E é graças ao Sol que nós temos vida na Terra. Sem Sol, o Sol, no fundo, é a nossa fonte de energia. É aquilo que dá a energia que permite a fotossíntese das plantas, que permite a síntese da vitamina D, que dá a energia que faz com que tudo se movimente a nível da Terra. Ora, muito bem. Como é uma central atómica, essa emite radiações, só que essas radiações são de um espectro muito alargado. Há um espectro que, felizmente, não atinge a crosta terrestre, que é os raios cósmicos, os raios gama, os raios X, por exemplo, os ultravioleta C, que são filtrados na estratosfera, não atingem a crosta terrestre, e depois há um espectro de radiação que efetivamente atinge a crosta terrestre, mas tem uma radiação muito mais agressiva, que é o caso dos ultravioleta B e os ultravioleta A, que estão na gênese, de facto, da grande maioria dos cancros cutâneos, de cancros de pele, que nós vamos já falar. Depois temos um espectro da radiação visível, que é aquela que é a única que nós nos apercebemos, é a única radiação que os nossos olhos conseguem captar. É o que dá cor às coisas, é o que permite que a gente visualize tudo o que existe à nossa volta. É as radiações visíveis. E depois temos os infravermelhos. Os infravermelhos que dão o calor, que nos dá a sensação de calor, de energia, de bem-estar, etc. E depois temos outras radiações, radiações de rádio, as radiações de rádio, que são os dos telemóveis, das televisões, enfim, de tudo o que se transmite sem a nossa apreciação, sem nós nos conseguimos aperceber. A radiação ultravioleta, de facto, é de dois tipos. É a radiação ultravioleta B, que é mais agressiva. E convém dizer que quando recebemos a radiação do Sol, a radiação não é mais do que partículas de energia. São partículas que estão permanentemente a bombardear, passa a expressão, a nossa estratosfera, a nossa crosta terrestre. E, portanto, nós, quando estamos expostos ao Sol, estamos a receber essas partículas, estamos a ser bombardeados com essas partículas. Claro, a maioria das partículas, como nós dissemos, não atingem a crosta terrestre, aquelas que atingem, que têm menos energia, os infravermelhos, as rádio, não são inofensivas, praticamente, porque têm uma energia muito pequena. A luz visível, é preciso ter cuidado, porque a luz visível, se incidir intensamente, diretamente na nossa córnea ou na retina, pode ser prejudicial para os olhos, mas os ultravioletas, de facto,
são aqueles que têm mais energia, que atingem a crosta terrestre e que nós não nos apercebemos que estamos a receber essa energia. Os ultravioleta B são mais agressivos, atingem a pele e conseguem entrar na pele de uma forma não muito profunda, mais superficial, mas com muita energia. Portanto, é a grande causa da grande maioria dos cancros cutâneos, os ultravioleta B. Depois temos os ultravioleta A, que têm menos um bocadinho de energia, que está num espectro abaixo da radiação visível e que penetra já mais profundamente na pele, é menos energética, mas consegue lesionar a pele quando em grande quantidade, em grande intensidade. Essa aí é a grande causa do envelhecimento da pele. Portanto, dentro dos ultravioletas, nós podemos dizer que o ultravioleta B é a causa principal dos cancros cutâneos, quando em exagero, os ultravioleta A do envelhecimento da pele. Portanto, está aqui definido, digamos, o que é o Sol e qual é o papel que temos. Naturalmente que há aqui um papel muito importante, que já não depende de nós, depende da camada de ozono. A camada de ozono é que vai filtrar grande parte desta energia. E filtra fundamentalmente o quê? Vai filtrar parte dos ultravioleta B e parte dos ultravioleta A. Os ultravioleta B são mais filtrados, ou menos filtrados à hora do almoço, que é quando, digamos, a radiação é mais vertical em relação à crosta terrestre. E, portanto, tem menos espaço da camada de ozono atravessar, porque se for a radiação transversal, a camada de ozono que atravessa é maior e, portanto, há maior absorção dos ultravioleta B. Os ultravioleta A já não são tão filtrados, ultrapassam com mais facilidade toda a camada de ozono e, portanto, atingem a crosta terrestre praticamente desde manhã à noite. Praticamente muito perto daquilo que é a luz visível. Naturalmente que nos dias nublados, os dias nublados não filtram, as nuvens não filtram as ultravioletas. E, portanto, se nós tivermos um dia nublado com nuvens abertas, digamos assim, não muito cerradas, se tivermos nuvens muito cerradas, naturalmente também filtram um bocadinho desta radiação, mas se as nuvens não estiverem muito cerradas, se tiver um dia com uma certa neblina, os ultravioletas atravessam. E por isso é que nós apanhamos escaldões em dias de nuvem, dias nublados, precisamente porque as radiações ultravioletas atravessam a crosta terrestre. Já os infravermelhos já são mais filtrados. E por isso é que dos dias de nuvens a temperatura está mais baixa, porque aquilo que dá calor é filtrado, não atinge a crosta terrestre. Portanto, está aqui mais ou menos definido os padrões da radiação do solar e aquilo que nós temos que fazer agora para nos prevenirmos. Já falei em parte daquilo que é necessário para nos prevenir, que é, por exemplo, não estarmos à hora do almoço, que é quando os ultravioleta B, a radiação mais agressiva, que é responsável por grande maioria dos cancros cutâneos, atinge a crosta terrestre, é precisamente a meio do dia. Portanto, se nós fugirmos desse meio do dia, já estamos a fazer alguma prevenção do cancro cutâneo. Mas, naturalmente, não quer dizer que a gente não possa apanhar sol. Nós podemos e devemos apanhar sol. O sol é fundamental para a energia. Fornece-nos a medida certa da serotonina, que é o que dá o nosso bom estado de espírito, tem um efeito antidepressivo. É fundamental para a síntese da vitamina D. A vitamina D é fundamental também para o aproveitamento da estrutura óssea e para evitar o raquitismo e a osteoporose, por exemplo. Também tem um efeito anticancerígeno importante, a vitamina D. E, portanto, essa vitamina D tem um efeito, por exemplo, na diabetes tipo 2, um efeito metabólico também, de proteção metabólica, de defesa imunológica também. Portanto, a radiação também é benéfica. A vitamina D, por outro lado, também tem uma forma de proteção, particularmente, por exemplo, no cancro da mama. O cancro da mama da mulher, se a mulher apanhar pequenas doses de sol durante o tempo, naturalmente está mais defendida contra o cancro da mama, como também do cancro coloretal, por exemplo. Portanto, é indispensável. Agora, para termos a vitamina D necessária, que são em volta entre 5 a 10 mil unidades de vitamina D diárias, também não é preciso estar o dia todo ao sol. Basta 10, 15, 20 minutos ao sol e apenas expor pequenas zonas da pele, por exemplo, nos antebraços, pequenas quantidades, pequena radiação, é suficiente para isso. E agora podemos saltar
para outras zonas, que é o que nós podemos fazer para nos protegermos do sol. A fotoproteção. A fotoproteção é feita com protetores solares, muitas vezes que nós usamos e que está muito difundido, mas que eu chamo a atenção que os protetores solares também é uma falsa proteção. Nós não podemos acreditar excessivamente no poder protetor dos chamados fotoprotetores, nos filtros e nos ecrãs, porque eles não filtram a totalidade da radiação solar. Portanto, não há, digamos, ecrãs totais. Embora a gente use essa terminologia, não existe. Porque para filtrarmos e para termos um ecrã total, nós temos que usar cerca de 2 gramas, 2 gramas por cada centímetro quadrado. Ora, isso equivale a que cada vez que a gente aplica o protetor solar, gastava mais que uma bisnaga do protetor solar. Ora, de certeza absoluta que ninguém neste mundo faz isso. E, portanto, quando a pessoa diz que tem uma proteção de 50 mais, é quando é testado com essa quantidade, com essa camada espessa de protetor solar, de fotoprotetor. Ora, como nunca ninguém aplica isso, naturalmente, nós quando usamos um protetor solar, estamos sempre com uma proteção muito inferior a esses 50 mais que habitualmente os envolvos dizem. E dentro dos protetores solares há dois grandes tipos de protetores solares. Há os chamados protetores físicos e os protetores químicos. Os protetores físicos são aqueles que são aconselháveis para as crianças, mas que são inestéticos, em que o padrão base é o óxido de zinco. E esse óxido de zinco, como é que funcionam os protetores físicos? Funciona uma espécie de espelho refletor. É um creme, uma pomada, um leite que se aplica a nível da pele e que funciona como um espelho, como uma película de metal, digamos assim, em que a radiação, ao bater, é refletida. Portanto, é refletida e não entra na pele. É um espelho que nós pomos à superfície da pele. Isso são os protetores físicos. Portanto, por isso é que nós aconselhamos nas crianças, porque ao usar esses protetores físicos, a radiação praticamente não entra, ou entra muito pouco, a nível da pele. E a nível das crianças, nós lá leremos, também é muito, muito importante. E depois temos os fotoprotetores químicos. E esses fotoprotetores químicos funcionam já de outra forma. Como é que eles funcionam? Eles funcionam com reações fotoquímicas. Ou seja, há uma interação entre os fotões. Os fotões são as tais partículas de energia que o Sol nos envia, que o Sol emite e que nós os captamos a nível da nossa pele. E esses fotões, ao reagirem contra uma superfície, contra uma substância química, remove-lhe a energia, absorve-lhe a energia, digamos assim. Tem efeito de absorção da energia desses fotões. E, portanto, quando os fotões batem nessa película de proteção de fotoquímicos, dos protetores químicos, esses fotões perdem energia. Digamos que esse efeito fotoquímico acaba por não deixar que penetrem tanto a nível da pele. Mas isso, repito, é preciso ter uma boa camada de protetor químico, o que não acontece na generalidade das situações. Portanto, e aqui entra uma pergunta que foi, mas isso depois podemos voltar a ela, em relação à benzofenona, que houve uma pessoa que faz essa questão. Não sei se será a altura de falar já nisso. Dr. Ribas, antes de passar já para essa questão, que também é mais aprofundada, porque vou vendo também, acompanhando aqui os comentários que estão a ser feitos, dava só aqui 2 ou 3 dicas, até de reforço para as pessoas que vão juntando-se no meio da conversa. Falámos então aqui de diferentes tipos de radiação e acho que o Dr. Ribas dizia algo muito importante e que é importante relembrar, que é nós na prática não vemos a radiação ultravioleta, portanto aquela que tem os efeitos nocivos sobre a nossa pele, nós não a conseguimos ver e por isso é que é tão importante estarmos todos informados. Nem a sentimos, só sentimos quando somos agredidos. Quando apanhamos o escaldão, aí sim a gente sente, naturalmente. Mas o escaldão é sinal de que já houve uma agressão violenta sobre a pele. Ora, que é outra coisa muito importante que eu acho que devemos realçar aqui, que é o escaldão não é algo de só menos importância, muito pelo contrário. Aliás, quando as pessoas vão ao rastreio, não é? É uma das perguntas. Exatamente. O escaldão, por exemplo, duplica o risco de uma pessoa mais tarde vir a ter um cancro cutâneo e um melanoma. Porque um escaldão quer dizer que houve já uma agressão das células. Quando essa radiação ultravioleta atinge uma célula da pele, seja um queratinócito, seja uma
uma célula da camada basal, seja um melanócito, essa energia pode destruir a célula. E eu costumo dizer, quando destrói a célula, do mal ou menos. Porque a célula é destruída, ponto final. O problema é quando a célula não é destruída, é lesionada, o ADN da célula é cortado, é fraccionado, e, portanto, a célula tenta regenerar o seu ADN. E, às vezes, quando tenta regenerar o seu ADN, regeneram incorretamente. E, portanto, acaba por fazer uma célula anormal. Uma célula que tem um ADN diferente daquilo que deveria ter. E, portanto, essa célula, se multiplicar, é já um cancro de pele. Exatamente. E outra questão também, Dr. Ribas, assim como há diferentes tipos de radiação no espectro do Sol, como também já nos explicou, também há diferentes tipos de cancro de pele. Também penso que seja importante, uma vez que nós temos aqui várias pessoas a ouvir-nos. Exatamente. Estes diferentes cancros de pele têm a ver com as células que foram lesionadas, que estão alteradas. E então temos cancros de pele de várias origens. Por exemplo, se for o mais frequente de todos, que é o chamado carcinoma basocelular, também chamado de basalioma, é um cancro que se origina nas células da camada basal. A camada basal, são células da camada basal, são aquelas células que estão entre a epiderme e a derme. Portanto, são aquelas células todas que vão se dividindo e vão se evoluindo a nível e vão constituir a epiderme. Essas células da camada basal, se forem lesionadas, começa a formar a tal célula anormal, célula atípica, e vai dar origem depois a um carcinoma basocelular. Por outro lado, se o que for lesionado não for a camada basal, mas for já uma célula da camada espinhosa, a célula da camada espinhosa já é uma célula que surge acima da camada basal. Quando as células da camada basal se dividem, vão dar origem aos queratinoblastos, que dão origem depois aos queratinócitos. Isto é muito importante, já agora para um pequeno parênteses. Estas células da camada basal dividem-se e depois vão evoluindo ao longo da epiderme. Nascem na camada basal e depois vão evoluindo até que são eliminadas. E quanto tempo é que estas células demoram desde que nascem até que morrem? Se nós estivermos atentos, sabemos a resposta. São cerca de 28 dias. Ou seja, aquilo que numa mulher acontece no útero, por exemplo, em que todas as células se evoluem à mesma altura e são eliminadas à mesma altura com o fluxo menstrual, por exemplo, na pele isso não acontece. Não são todas ao mesmo tempo, mas elas demoram ao mesmo tempo. Digamos que são o mesmo tipo de células, digamos assim. Passa a expressão. Não são iguais, mas são parecidas. Essas células da camada basal não crescem, nem nascem todas ao mesmo tempo, nem são eliminadas todas ao mesmo tempo. É uma aqui, outra ali, outra acolá, outra acolá, outra acolá, outra acolá. Por isso é que a gente não nota a descamação a nível da pele. Nota sim quando sofre um escaldão. Aí sim são todas lesionadas e todas são descamadas ao mesmo tempo. Só nessa altura é que a gente nota. Fora disso, não. Portanto, estamos a falar dessas células da camada basal, se forem lesionadas, originam aquilo que é os carcinomas basocelulares, que são, de facto, é o mais frequente de todos. 80% dos cancros de pele são carcinomas basocelulares. 80%. Mas, se por acaso a energia for lesionar as células da camada espinhosa, ou seja, já as filhas da camada basal, as filhas das células basais, que são os queratinócitos, os queratinoblastos, se essas células forem agredidas, já vão dar origem a um tipo de cancro diferente, que são os carcinomas espinosolares, espina da camada espinhosa, carcinomas espinosolares. E esses carcinomas espinosolares correspondem a cerca de 15% de todos os cancros. São mais agressivos que os carcinomas basocelulares. São um bocadinho mais agressivos. Não tanto, mas são um bocadinho mais. E, portanto, o diagnóstico precoce é sempre importante e é fundamental. Depois ainda temos outras células, que são aquelas que de facto são mais agressivas, e é o tumor mais agressivo, que é quando são lesionadas os melanócitos, que são as células que produzem a melanina. As células que produzem a melanina e que depois transmitem a cor, a melanina, transmitem a melanina aos queratinoblastos. Portanto, digamos que há umas células, que em cada 6 células da camada basal existe um melanócito. Esses melanócitos que vêm da origem do sistema nervoso central, do neuroblastoma, da camada, da parte nervosa, digamos assim,
E esses melanócitos a função deles é produzirem melanina para que a pele se defenda das radiações ultravioletas. Ora, se essas células forem agredidas, então aí temos um problema. São os chamados melanomas. O melanoma corresponde a cerca de 3, 4% da totalidade dos cancros, portanto é muito menor, mas é um dos tumores mais malignos de todos, com uma agressividade tremenda. E se não for diagnosticado precocemente, de facto, a situação torna-se bastante complicada. Bastante complicada. Depois, há outros tipos de tumores que são muito mais raros, meio a 1%, que são os linfomas cutâneos, por exemplo, e outro tipo que atingem outras células dos fibroblastos, por exemplo, da camada da derme, e, portanto, há tumores da derme que não são da epiderme, mas que são muito mais raros, felizmente, e, portanto, que já não dependem tanto da radiação. Também alguns dependem da radiação, mas já não tanto, porque dificilmente a radiação atinge as camadas mais profundas da derme. Camada mais profunda da derme. Não sei se até fui claro naquilo que quis dizer. Como dizia, então agora mesmo é fundamental a detecção precoce. E nós logo no início aqui deste nosso webinar recebemos aquela pergunta que já sabemos que deveria existir, que era se este ano a Liga vai promover algum dia de prevenção do cancro da pele. Classicamente, durante anos isso aconteceu, entretanto na Liga foi inaugurado também o serviço de consulta de diagnóstico precoce. Quais são os teus planos também, porque uma vez que também dirige essa consulta na Liga, para os nossos ouvintes também poderem perceber um bocadinho de que forma podem recorrer a essa consulta? A Liga, de facto, podemos dizer que trabalha em todos os campos, em todas as áreas. Trabalha na prevenção primária, em que a doutora Cristiana é a prova viva desse trabalho, que é um trabalho de prevenção primária, portanto, de diminuição da incidência do cancro, que no fundo não é mais do que aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é avisar as pessoas para os riscos de uma exposição solar desregrada, e, portanto, a prevenção primária é um trabalho permanente do Departamento de Educação da Saúde, em que a doutora Cristiana é coordenadora e é o motor daquela área, digamos assim. Depois temos aquilo que nós chamamos de prevenção secundária. A prevenção secundária tem como objetivo reduzir a prevalência. O que é a prevalência? A prevalência são os cancros que já existem, mas que as pessoas não sabem que o têm. Ou então, lesões cutâneas potencialmente malignizantes. Ou seja, lesões cutâneas, sinais, névos, que já têm algumas alterações anormais, atípicas, e que, se não forem removidas, poderão originar posteriormente um melanoma. A função da prevenção secundária é precisamente isso. No fundo, não é mais que fazer o diagnóstico precoce da pele. E nós temos uma consulta para isso, que é a consulta de diagnóstico precoce do cancro da pele do melanoma. Essa consulta, naturalmente, já tem 13 anos de existência. Nós começamos, aliás, repare que a Liga, isso é muito importante dizer, a Liga começou já desde há 75 anos que começamos com estas campanhas de informação permanente sobre os riscos do cancro cutâneo. Mas a partir de 1989, penso eu, é que se institucionalizou mais uma semana de rastreio do cancro cutâneo, em que a Liga, juntamente com o Serviço de Dermatologia do IPO do Porto, fazia uma semana dedicada exclusivamente ao cancro cutâneo, em que nós fazíamos o diagnóstico precoce, fazíamos consultas de diagnóstico precoce, consultas de rastreio do cancro da pele. E isso, portanto, já existe há 30 anos, não é? Há 13 anos, nós abrimos uma consulta específica, semanal, na Liga Portuguesa contra o Cancro, no Regional do Norte. Essa consulta tem tido sempre, naturalmente, como devem calcular, uma abordagem... Procura, não é? Uma grande procura. Muita procura, uma procura excessiva, mas temos mantido sempre ininterruptamente esse tipo de consultas. Felizmente, infelizmente, mas melhor dizendo, tivemos que interromper com o Covid-19, foi suspensa durante este período. Estamos a ver quando é que vamos reabrir, mas pensamos que dentro em breve será possível reabrir novamente esta consulta, com todas as medidas de precaução, evidentemente, do contágio, como é evidente, mas é uma consulta que tem tido um grande sucesso. Para já não falarmos numa campanha
que o Departamento de Educação e Saúde fez há uns anos atrás, durante 3 ou 4 anos, que se chamava o CSI Cancro sob Investigação. Já foi há 8, Dr. Ribas. Já foi em 2012? Já foi há 8 anos, em 2012. 12, 13 e 14, 2 ou 3 anos seguidos, não foi? Aproximadamente. Sim. Em que se fazia a prevenção primária e secundária simultaneamente. E mais, e fazia-se isso através da internet. Ou seja, nós tínhamos os voluntários em que a doutora Cristiana era o motor dessa ação, em que estávamos em praias, corremos quase a 30 e tal praias no norte do país, em que se dava informações aos veraneantes sobre os cuidados que deviam ter com o cancro de pele, dávamos os cuidados, dávamos informação, e ao mesmo tempo tínhamos a possibilidade de fazermos a observação, através da internet, de algum sinal que algum desses pacientes, ou algum desses utentes, ou algum desses veraneantes quisesse tirar dúvidas. Então, era captada essa imagem com uma câmara do iPad, por exemplo, ou de um telemóvel. Telefone móvel, não é? Na realidade. De um dispositivo móvel, não é? Nós tínhamos uma máquina, um dermatoscópio portátil, não é? Que acoplava a um dispositivo móvel. Exatamente, era um dispositivo, um telemóvel, em que tirávamos a fotografia ao sinal, ou à zona do sinal, mais propriamente. Depois fazíamos a análise microscópica através do dermatoscópio digital portátil, em que captávamos a imagem microscópica, que era enviada essa imagem para um dermatologista que estava em qualquer parte do país e que responderia depois sobre a importância ou não desse tipo de lesão. Portanto, foi uma campanha interessantíssima, mas que começou a ter tanta procura, que de facto não se conseguiu manter. E é impossível manter. Até porque depois as pessoas começaram a pensar que, ao mostrarem um sinal, tinham feito um rastreio de pele, que não era verdade. A única coisa que eles fizeram, de facto, foi apenas mostrar aquele sinal que tinham dúvidas. Nós não fazíamos a rastreio. Ao contrário da nossa consulta diagnóstico precoce, em que nós observamos a totalidade da pele do doente, e que usamos também essa técnica de dermatoscopia digital computadorizada, em que conseguimos, digamos, fazer uma espécie, eu não queria usar o termo ecografia, mas é uma espécie de imagem fotões com câmaras especiais. Conseguimos observar, digamos, as 3 camadas da pele, ou grande parte das 3 camadas da pele, e, portanto, temos uma noção da estrutura do sinal e se havia ou não alterações microscópicas nesse sinal, e, portanto, a partir daí, aconselhar ou não a remoção ou a observação de outras situações. Doutor Ribas, e agora, passando para outro grupo-alvo da Liga, nós estamos a falar em prevenção, deu exemplos que foram verdadeiros e continuam a ser daquele trabalho que nós fazemos com a população em geral, mas a Liga também tem como grande missão o apoio ao doente oncológico. E nós temos aqui uma pergunta, justamente de uma doente oncológica, que refere ter acabado a radioterapia à mama em janeiro e questiona qual o perigo da exposição solar. E quais os protetores solares que deve usar. Pronto, evidentemente que uma pessoa que fez radioterapia recentemente não deve expor diretamente essa zona à pele. Aliás, nós temos que ter a noção que a radiação solar tem um efeito imunossupressor. Ou seja, a radiação solar diminui também a nossa imunidade. Torna-nos mais sensíveis, menos sensíveis, digamos assim. E, portanto, não temos tanta atividade imunológica que estamos expostos à radiação solar. Aliás, é por isso, e já agora entre parênteses, é por isso que as pessoas acham que, ao irem para a praia com acne, por exemplo, os jovens, quando têm acne e apanham um bocadinho de sol, ficam todos contentes porque de facto melhoram. Mas isso é uma falsa melhoria. Eles melhoram porque a pele deixou de reagir contra o agressor, que são aquelas alterações que existem a nível das glândulas sebáceas. Deixou de reagir porque imunologicamente perdeu as suas defesas, ou diminuiu as suas defesas. E, portanto, digamos que o acne, aparentemente, esteticamente, melhorou. Só que, depois de passar o efeito da radiação, do efeito da diminuição imunológica da radiação, o acne vem, como estava, normalmente pior do que o que estava antes do verão. Portanto, não é verdade que o sol melhora o acne.
É uma falsa melhoria. Melhora episodicamente, mas agrava, digamos, o nível, a plataforma do acne. O acne, do indivíduo que tenha um acne em março, abril, maio, e que faça uma exposição solar intensa, de facto vai melhorar durante esse período. Mas, de certeza, que em setembro, outubro ou novembro, o acne que vai ter vai ser muito mais grave do que aquele que tinha antes. E, portanto, isto é uma sensação que as pessoas, às vezes, atribuem, digamos, é um erro de análise, é um erro não científico. Isto é muito frequente. Entra nas categorias dos mitos, não é? Aquilo que se refere como sendo uma verdade absoluta e que nós vamos acreditando e prolongando, não é? E daí tão importante estas sessões de informação com quem sabe e nos pode informar. Doutor Ribas, também aí há um mito muito importante neste momento em relação ao cancro de pele e que está a conduzir muitas pessoas a um comportamento erradíssimo em termos de saúde, que é o recurso ao solário, porque há pessoas que acham que o solário é melhor e mais seguro do que a exposição solar direta. Quer-nos falar também um bocadinho sobre esta temática? O solário, dizia um dia um colega meu, com alguma piada, que é uma fábrica de cancros, de facto. O solário, o que é que faz o solário? O solário emite uma radiação, fundamentalmente uma radiação ultravioleta A, portanto aquela que envelhece mais a pele, sem provocar tanto eritema, tanto vermelhidão, tanta ruborização da pele. Mas, infelizmente, os aparelhos emitem também ultravioleta B. E, portanto, a pessoa, ao fazer solário, está a contribuir para duas coisas. Primeiro, e outra coisa importante, é que normalmente dão uma dose um bocadinho ligeiramente abaixo da dose de eritema mínimo. A dose de eritema mínimo é uma dose tóxica. Portanto, os solários o que é que fazem? Dão uma radiação abaixo, ligeiramente abaixo da dose tóxica, mas muito perto da dose tóxica. E que vão ser repetidas e que vão repetindo ao longo do tempo. Ao longo dos dias, das semanas, e às vezes dos meses, e às vezes dos anos. Portanto, essas pessoas acabam por apanhar doses extraordinariamente tóxicas da radiação solar, sem se aperceberem disso. Porque não tem grande eritema, porque a dose de eritema está abaixo, emite uma radiação que está um bocadinho abaixo da dose de eritema mínimo, mas, como é repetida, acaba por bronzear as pessoas. Os ultravioleta A, por outro lado, acabam por envelhecer extraordinariamente a pele. E quem faz solário tem uma evolução gravíssima do envelhecimento cutâneo, tem um envelhecimento muito mais acelerado da sua pele. E, por outro lado, também está a contribuir com aquela dose de ultravioleta B que está associada ao solário. E, portanto, agrava a situação. Portanto, o risco de quem faz solário é cerca de 8 vezes superior a uma pessoa que não faz solário, para vir a ter um cancro de pele. Portanto, há que ter cuidado com os solares. Os solares não é para usar. Aliás, não quer dizer que não seja útil a radiação ultravioleta. Nós usamos raio-x. Mas ninguém vai usar raio-x para beleza. Os raios cósmicos são incompatíveis com a vida, não é? As micro-ondas são incompatíveis. Quer dizer, tudo isso nós entendemos. Mas não vamos usar isso com fins estéticos. Agora, quando a gente pega nos ultravioleta A e B e os usa com fins estéticos, está a cometer um grande erro. Não quer dizer que eles não sejam úteis no tratamento de algumas doenças. Inclusivamente, alguns linfomas cutâneos. Nós usamos, em alguns linfomas cutâneos, os ultravioletas A e ultravioleta B para tratamento dessas neoplasias. Mas é para tratamento de neoplasias. Também usamos raio-x, não é? Fazemos radiações, fazemos radioterapia para tratar cancros. Isso não quer dizer que se use isso para embelezar para o que é que seja. Não é? E são usados de forma muito controlada e com uma intenção muito própria, não é? Temos que é que estamos a fornecer, e que dose podemos ir, e não como fazem nos solares, em que é de qualquer maneira. Quer dizer, não há controle absolutamente nenhum, nem ninguém sabe a dose de radiação que recebeu. Exatamente. Doutor Ribas, nesta sequência também de alguns usos estéticos e algumas modas que vão surgindo, estamos aqui a colocar também uma pergunta nos comentários relativamente à depilação a laser ou a luz pulsada. Constitui algum risco, nomeadamente para a nossa pele? É algum tipo de precursor para um cancro de pele também? Ora, muito bem. Tudo depende de quem faz e como faz. E que aparelhos usa. Há aparelhos que, de facto, que não fazem nada, nem bem nem mal. Têm uma radiação muito, muito baixa. Há outras pessoas que não sabem utilizar aquilo. E usam aquilo como quem usa o rádio ou a televisão. Não é?
E não é verdade. Portanto, para fazer a depilação a laser ou a fotodepilação, primeiro é preciso saber o que é que está a usar, conhecer muito bem o aparelho, conhecer muito bem a pele, conhecer muito bem o pelo, saber o que é. Portanto, no fundo, só dermatologistas que conseguem fazer isso. É que sabem que têm essa sensibilidade, têm essa noção, têm esse know-how para isso. E, portanto, se for feito como deve ser, os riscos não são grandes. Porque nós o que vamos destruir é apenas as células que produzem o folículo do pelo, que estão no folículo do pelo. Células do folículo do pelo. Portanto, ao destruir esse folículo do pelo, não tem riscos nenhum. Não há riscos nenhuns. Absolutamente. Agora, tem que ser feito como deve ser. Agora, não pode ser feito de qualquer maneira. Nem pode ser usado com uma radiação qualquer que lhe venha à cabeça. Nem é a experiência empírica que vai resolver o problema. É uma experiência científica que resolve a situação. Ninguém vai fazer radioterapia para tirar pelos. Não é? Mas é preciso saber. Exato. Portanto, aí é mais uma vez a necessidade da procura da fonte, não é? E de algo que seja credível e não propriamente um qualquer sítio só porque sim e porque há muito tempo que se faz determinado tipo de serviço. E, aliás, é frequente nós vermos, já agora também é um bocado o meu âmbito de trabalho, não podemos ir a qualquer cabeleireiro e porque tem um aparelhinho andar ali a fazer 10, 20, 30, 40 sessões a preços baratíssimos, mas que não sai do sítio, quer dizer, andam apenas a queimar o pelo. Queimar o pelo é muito mais barato, é muito caro, não é? Para queimar o pelo não se usa um aparelho desses, não é? Claro. Bom, Dr. Ribas, ainda nesta sequência também desta grande necessidade que nós temos de estar bem informados para podermos fazer escolhas conscientes e saudáveis, recebemos algumas perguntas prévias relativamente também à questão dos protetores solares e aos ensaios, e a que tipo ou seja, como é que nós chegamos a ter um protetor solar que depois vamos adquirir, que tipo de ensaios é que são feitos para que estes protetores existam, e depois que tipo de protetores serão mais adequados, ou se eles, no fundo, são seguros para grupos como, por exemplo, as grávidas, as crianças ou os bebés. Ora, muito bem. Em relação às grávidas, nós sabemos que durante a gravidez os estrogénios aumentam a capacidade de pigmentação. E, portanto, as grávidas têm que ter um cuidado, podem receber pequenas quantidades de sol, mas pequenas quantidades de sol. Não devem apanhar muito sol. Por duas razões. Porque pigmentam mais e porque diminuem a sua capacidade imunológica, as suas defesas imunológicas. Por um lado. As crianças, nós temos que ter a noção que as crianças têm uma pele imatura. Nos primeiros anos de vida, até o primeiro ano de vida, a pele da criança, do bebê, ainda é o prolongamento da pele embrionária, digamos assim. E, portanto, ainda não está terminado o seu desenvolvimento. Aliás, o desenvolvimento da pele só se termina na adolescência. Até aí, a pele ainda está em mutação, ainda está em desenvolvimento, está em crescimento. Como nós estamos a crescer, como uma criança vai crescendo até a idade adulta, também a pele vai evoluindo até a idade adulta, até se tornar madura. Portanto, a criança tem uma pele imatura. E ao ter uma pele imatura, tem uma pele mais sensível. Mais sensível a quê? A pequenos traumatismos. É uma pele mais fina, uma pele muito mais transparente. É uma pele que não tem defesas tão grandes para os traumatismos, que não tem tantas defesas com o sol, por exemplo, não se defende do sol, não tem capacidade de defesa do sol, tem muito poucas capacidades de defesa, não é? Portanto, a pele das crianças é uma pele que temos que ter um cuidado redobrado na sua defesa, na sua proteção. Pronto, fundamentalmente é isso. Em relação aos cuidados, dizia a doutora Cristiana que... A pergunta era, no fundo, se estes protetores solares que são vendidos como sendo adequados para crianças, para grávidas, são testados ou não e qual é o grau de fidedignidade que temos nestes protetores? Normalmente eles são testados in vitro, ou seja, num laboratório. E são testados usando cerca de 2 gramas por centímetro quadrado. Ou seja, como dizia no início na nossa conversa, nós tínhamos que usar uma pasta, teríamos que usar uma pasta desse protetor solar para testar a capacidade de reação e a sua capacidade de proteção. Ora, em vivo, ninguém usa essa quantidade. Porque é o que eu dizia, tínhamos que usar uma bisnaga sempre que aplicaríamos. E estávamos na praia e temos que aplicar 2 em 2 horas, tínhamos que levar 3 ou 4 bisnagas para a praia para nos besuntarmos
E claro, isso não é possível. Quando a gente vê, muitas vezes as pessoas que usam uma bisnaga que dura o verão todo, quer dizer, estamos a ver que não está a fazer coisa nenhuma, mas vai poupar o dinheiro e não gastar, não é? Fundamentalmente é isso. Portanto, o teste, de facto, é verdade que ele é testado, só que é testado com coisas que na prática não é usado. E, portanto, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa atenção. Não podemos acreditar nos protetores solares com aquela ingenuidade que habitualmente nos é transmitida pela comunicação e pela publicidade. Não é? Como se tivessem um efeito miraculoso, não é? Eu acho que, acima de tudo, a mensagem é: eles existem, Sim. são testados com os cuidados, ou seja, eles não são testados para nos fazerem alergias ou coisa que o valha, mas para que tivessem a eficácia que nos é mencionada, teríamos que os utilizar tal e qual como as condições em que eles são testados. Acho que, no fundo, é um pouquinho isto que devemos retirar, não é? Aliás, eu costumo dizer, e digo frequentemente, que a melhor proteção ainda é a sombra. Aí é que está a proteção eficaz. E cuidado com a sombra. Mesmo assim, a sombra, cerca de 10% da radiação, 10 a 20%, não pode ser refletida na areia, não é? Mas Exatamente. é curioso ver que agora, com este confinamento, as pessoas... Eu comecei a notar, outro dia fui dar um passeio higiênico, temos que fazer, como todos nós, senão não andamos bem. E dei uma volta para o Parque da Cidade e vi o Parque da Cidade cheio de gente. Ou seja, as pessoas neste momento não vão para a praia, mas vão deitam-se nos parques e estão ali deitados a apanhar sol. Aí tem menos radiação, porque não apanham a radiação refletida, porque a relva não reflete tanta radiação. Na praia, a pessoa apanha a radiação direta, que vem do sol, e apanha aquela que é refletida na areia, que nos bate também. Não é? E já agora, Dr. Ribas, também a questão da água, não é? Há pessoas que pensam que por estarem dentro de água estarão seguros. Claro, não estão seguros porque parte da radiação solar atravessa a água, como é lógico, é evidente. E, portanto, tudo isto tem que se ter cuidado, não é? Por algum motivo é que a Liga fala, no fundo, em 5 regras de ouro em relação à prevenção do cancro de pele. E o protetor é uma destas regras, e a primeira que nós falamos é justamente a sombra. Portanto, nós temos aqui a perfeita noção de que o protetor per si não terá uma eficácia a 100%, e é essencial juntar a sombra, o uso do vestuário adequado, a utilização dos óculos e do chapéu. Tudo isto é necessário para que nos consigamos proteger. E depois o horário, não é? Tínhamos aqui uma pergunta quase desde o início, no fundo o Dr. Ribas já foi falando, mas eu agora vou recuperando, porque há pessoas que vão entrando e que vão colocando as perguntas, mas tínhamos aqui uma que tinha a ver com o limite de tempo que devemos apanhar por dia. Já falamos que a hora do almoço era de evitar. Claro. E depois, durante o resto do tempo, há aqui um limite máximo, há um limite mínimo? Como é que devemos fazer? Depende um bocado do fototipo da pessoa. O fototipo é a pigmentação a pigmentação natural da pele, digamos assim. A capacidade de resposta da pele em relação ao sol. Há os ruivos, há os loiros, há os castanhos, digamos assim, há os mediterrâneos e há os negros. Pronto. Naturalmente, se a pessoa tiver muito melanina, geneticamente muita melanina, está muito mais protegida do que um ruivo que não tem quase melanina nenhuma. Esse não tem defesa, a pele não está defendida, não é? Portanto, rapidamente ela pode ser lesionada e pode ser agredida. E, portanto, o ruivo não pode apanhar muito sol, o negro pode apanhar muito sol. Essa é que é a grande diferença. E, portanto, qualquer um de nós tem que ter um bocado a noção de qual é o seu tipo de pele. E aqui também fechamos um parênteses, porque nós em Portugal também temos uma noção errada. Nós pensamos que somos mediterrâneos. Os mediterrâneos é um bocado o castanho foncé, digamos, o castanho mais escuro. E, de facto, nós tivemos uma colonização celta enorme, que eram ruivos, e nós temos uma grande quantidade de pessoas de pele clara, ou aparentemente de pele escura, mas, de facto, com pouca melanina, que são os falsos morenos. Os falsos morenos. Nós temos uma quantidade enorme dessa gente aqui em Portugal. São indivíduos que já têm genes ruivos, têm genes celtas connosco, não é? Que vivem connosco. E nós vemos que aqui no norte do país, então, pessoas de pele, às vezes até com olhos castanhos. Porque o ruivo muitas vezes tem um tom acastanhado da pele. Tem um tom acobreado, de cobre, digamos assim, que lhe dá aparentemente uma noção de que poderá ser moreno. E não é moreno, antes pelo contrário, tem a pele mais sensível até que o loiro. O loiro, digamos que o loiro tem a mesma quantidade, tem o mesmo tipo de melanina, ou seja, o ruivo tem aquilo que nós chamamos de eritromelanina.
que é uma melanina vermelha. Produz uma melanina vermelha que não faz grande proteção. Praticamente nenhuma. E depois temos os loiros, que têm outro tipo de melanina, a facomelanina. Essa facomelanina é a mesma dos loiros, dos morenos e dos negros. Ou seja, só diferencia a quantidade de melanina que cada célula produz. Porque o resto é a mesma. Mas o loiro tem poucas defesas também, porque tem muito pouca melanina, produz muito pouca melanina, não é? Portanto, qual é digamos, que tipo de protetor é que nós podemos usar? Depende de pessoa para pessoa. Qual é a proteção que nós devemos usar? As pessoas de pele clara têm que ter mais proteção, têm que ter mais defesas, têm que se defender muito mais ao sol do que as pessoas morenas ou negras, como é lógico. Ou indianos, ou chineses, ou japoneses, asiáticos, não é? Portanto, o europeu tem, de facto, uma pele complicada. Tem uma pele muito branca. E essa pele branca não lhes dá grandes defesas. E, portanto, nós temos que ter essa noção. Agora, que nós em Portugal temos uma grande mistura genética, temos indivíduos desde magrebinos, digamos assim, quase magrebinos, como nós vemos às vezes em determinadas zonas do Alentejo, como vemos no Alto Minho, ou ali em Chaves, por exemplo, ruivos autênticos, celtas autênticos. Portanto, embora agora neste momento haja uma grande já mistura genética, e portanto já sei que começa a haver misturas entre o magrebino e o celta, e portanto a pele ainda anda ali in between, no meio, com alguma confusão, e essa confusão também dá-nos às vezes alguma falsa noção de proteção, porque pensamos que somos morenos, mas efetivamente não somos morenos. E daí, portanto, nem tanto uma receita em termos de quantidade de sol, mas esta perspectiva de que devemos conhecer a nossa pele, a maneira como ela reage e automaticamente termos os cuidados que temos vindo a falar. Temos que evitar fundamentalmente o escaldão. Porque quando é um escaldão, é sinal de que as lesões, as células foram lesionadas, as células foram agredidas. E, portanto, a partir daí, se alguma célula conseguiu sobreviver normalmente, com o ADN falsamente reconstituído, aí nós podemos ter um problema, de facto, passados uns anos. Só que esses anos podem ir de 10 a 20 anos ou mais, às vezes. Dr. Ribas, numa outra perspectiva, temos aqui uma pergunta que nos pede para o Dr. Ribas discorrer um bocadinho sobre a relação de benefício da fototerapia e a alergia ao sol. Pois. Pronto. Isso aí, de facto, às vezes é utilizado. E nós usamos com alguma frequência em pessoas que fazem fotoalergias, porque há pessoas que, de facto, fazem alergias à radiação. E, portanto, nós temos que lentamente, digamos, fazer uma dessensibilização. Uma espécie de vacina, digamos assim, que a gente vai fazer. Então usamos a fototerapia, efetivamente. Mas atenção, não é a fototerapia dos solários, repito. Tem que ser uma fototerapia que a gente saiba concretamente que tipo de radiação estamos a dar, qual é o comprimento de onda da radiação que nós estamos a fornecer e qual é a dose de radiação que estamos a fornecer, qual é a periodicidade que nós estamos a fazer. E isto tem que ser muito bem avaliado, muito bem medido. E tem que ser observado com muita regularidade. E tem que ser um dermatologista, evidentemente, a fazê-lo, não é? Nesta mesma linha, continuamos, nós já falámos um bocadinho sobre a depilação a laser, mas entanto surgem-nos aqui mais duas questões. Uma que fala da depilação a laser diodo e outro comentário que pede um bocadinho ao Dr. Ribas para se referir ou discorrer um pouco sobre a luz pulsada, uma vez que a pessoa em causa já fez medicamento, tratamento por causa de sinais. Ora, muito bem. O único tratamento que está aprovado que é eficaz é o laser alexandrite longo pulso. É o único que, de facto, tem resultados provados e testados, digamos. A luz pulsada, a luz intensa pulsada, não é um laser. Ao contrário do que as pessoas imaginam, não é um laser. É uma luz. Um laser só tem um comprimento de onda. São 755 nanómetros, por exemplo, no alexandrite, são 755 nanómetros, é uma luz visível, e nós sabemos que aquela radiação é aquela linha só que estamos a dar a fornecer. A luz pulsada, não, já tem um espectro maior, tem muitos comprimentos de onda. É como uma lâmpada. A lâmpada tem milhares de comprimentos de onda, ou centenas de comprimentos de onda. Tem um leque muito variado de comprimentos de onda. E, portanto, digamos, emite em todos os sentidos. Enquanto que o laser emite só num sentido. Só converge, digamos assim, ou tem o seu comprimento de onda único. Pronto. A luz pulsada tem vários. E, portanto,
digamos, é um shotgun, que é um tiro em alvo, quer dizer, atira-se para ali e há de ser o que Deus quiser. Pronto. É evidente que a luz pulsada é útil, por vezes, às vezes, no rejuvenescimento da pele. Nós usamos a luz pulsada, por exemplo, para remover pequenas lesões, lênticos, nós chamamos lênticos, que são hiperpigmentações, às vezes provocadas pelo sol, às vezes provocadas por manchas que aparecem na pele, lesões pigmentadas, e nós usamos, às vezes, a luz pulsada nesse tipo de situações. Não usamos para pelos, para remoção, nem fotodepilação. Aliás, não é fotodepilação, é fotoepilação, que é isso que é o correto, não é depilação. Depilação é cortar o pelo, ponto final. É cortar a cabeça ao pelo. Isso é o que fazem grande parte dos esteticistas, fazem fotodepilação, de facto. A fotoepilação implica destruir o folículo do pelo. Isso sim, isso é possível e é inócuo, se for bem executado, como é evidente. E a segunda pergunta era? A segunda, eu penso que o Dr. Ribas já falou sobre isso, porque é a questão do laser diodo. Estamos agora também a falar, mais em relação ao protetor e a questionar, por exemplo, em relação ao protetor em spray, em detrimento dos protetores de creme, uma vez que agora cada vez mais se usam esses e acabam por ser mais práticos. Se terão ou não o mesmo efeito que os anteriores? Como cosmeticamente muito mais aceitáveis. Digamos que a pessoa pega no spray e esguicha e aquilo lá está. Resolve. Não tem que andar a pôr nenhuma pomada, não. Agora, normalmente são menos eficazes, como é evidente. Porque é um spray, portanto, aquilo são pequenas partículas que vão caindo, podem não cobrir integralmente toda a pele, e também a camada é muito mais fina do que é usada com creme, não é? Mas é uma questão de opção. Agora, naturalmente, se a pessoa estiver a apanhar pouco sol, não precisa de um protetor para nada. Não precisa de um protetor para nada. Agora, se a pessoa tiver o protetor, eu costumo dizer que o protetor é quando as pessoas têm que apanhar sol que não conseguem evitar a exposição solar. Se não conseguirem evitar a exposição solar, então devem usar protetor solar, de facto. Agora, podendo evitar, então ponham uma t-shirt, ponham um chapéu, uns óculos e pronto, façam o seu passeio. Se apanharem muito sol em algumas zonas, então ponham um protetor solar nessas zonas. Se expuserem intensamente, com grande energia, com muita intensidade, com muita frequência, em determinadas zonas da pele. Aí devem usar protetor solar, efetivamente. Não falamos ainda, mas está aqui um comentário a referir essa questão, que é a diferença entre os protetores e os bronzeadores, ou aquilo que nem é uma coisa, nem é outra, como por exemplo o óleo de coco. Ora, muito bem, agora coloquei uma espécie de bronzeador. No fundo, o bronzeador o que é que faz? O bronzeador faz uma espécie de oxigenação da pele. Pega na camada da coisa, oxida a pele. Portanto, dá-lhe um tom. É uma pintura, digamos assim, a superfície da pele. Pronto. Que altera um bocadinho a coloração dos queratinócitos, portanto, a camada superficial da pele, e dá um tom mais acastanhado. Mas que ao fim de algum tempo sai com a esfoliação da pele, não é? Com a esfoliação das células da pele. Mas o bronzeador não é inócuo. Pronto, não é prejudicial. Pode-se usar à vontade. Não tem qualquer inconveniente. Não há nenhum risco, menos conhecido até hoje. Não é? Agora, que não está a proteger. A pessoa pode se sentir morena, mas não tem melanina. Não tem melanina. Tem uma cor, tem uma tinta, digamos assim, uma espécie de tinta por cima da pele que lhe dá um tom acastanhado. Mas não está a proteger. Não é melanina. Não sei se... Nós estamos aqui a falar muito da questão da prevenção primária, porque efetivamente também sabemos que essa é essencial, mas não queria deixar passar uma pergunta que está a ser aqui colocada, mais relativa à prevenção secundária e à detecção precoce de lesões malignas na pele. Tem a ver com os sinais. Nós sabemos, Dr. Ribas, que há uma mnemónica, não é? Que nos permite, pelo menos, perceber de todos os sinais quais aqueles que merecem a atenção redobrada, e penso que também seria útil abordá-la agora aqui com quem nos está a ouvir. Muito bem. Primeiro que tudo, nós, indivíduos de raça branca, todos nós temos sinais, praticamente. Não há quem não tenha sinais. Todos nós temos entre 30 a 40 sinais. É normal. E quase todos são benignos, felizmente. Digamos que um sinal não é mais que a acumulação de células. Se nós vimos uma tijoleira numa sala, num espaço, essa tijoleira, eu deixei de a ver, doutora Cristiana. Bem, então, não sei se estou online. Deixei de ouvir. Está online, Dr. Ribas, está. Pronto. É que eu deixei de a ver e deixei de ouvir. Mas estou cá.
Estava a dizer que todos nós temos entre 30 a 40 sinais, é normal. Os sinais, estava a dizer que é uma espécie de tijoleira que nós temos a cobrir o soalho, um espaço. Só que é um sinal no que é mais do que um conjunto de tijolos, de tijoleira encastoado. Mas que as células são normais. São iguais às outras células que estão em volta, só que estão amontoadas em grumos, digamos assim. É normal. É normal, não há problema. Agora, o problema é quando esses sinais são atípicos. Às vezes nós temos formas de detectar. E temos mnemónicas para isso. Que é o que nós chamamos do ABCDE. O ABCD, que é ver se um sinal é assimétrico ou simétrico. Um sinal, se for simétrico, em princípio não terá grandes problemas, mas se for assimétrico, já temos que estar mais atentos a esse sinal. Se o bordo é regular ou irregular, se tem os seus contornos regulares bem definidos ou não, ou se começam-se a misturar com a pele envolvente. Se tem mais que uma cor, ou se é só uma coloração uniforme, e se o diâmetro é superior ou inferior a 6 milímetros. Ou seja, um sinal que seja assimétrico, com um bordo irregular, com mais que uma cor e com dimensões acima de 6 milímetros, obrigam a uma atenção muito especial. E depois tem a ver com a elevação ou a evolução. Depende da evolução. Porque todos os sinais evoluem. Os sinais, agora dava para mais 2 horas de conversa. Um sinal aparece habitualmente na infância, por volta dos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Normalmente as crianças não têm sinais. Têm um tipo de sinal, que são os sinais nervos congénitos, que nós chamamos de nervos congénitos, que já nascem com a criança. A criança nasce e já nasce com um sinal. São nervos congénitos. Isso é uma conversa que obriga a uma vigilância, um controle, naturalmente, para ver se tem ou não, porque esses sinais congénitos às vezes têm algumas partidas e pregam algumas partidas e, portanto, obriga a alguma atenção. Mas, normalmente, os sinais aparecem no fim da infância, não é? Quando começa a adolescência, entre o fim da infância e a adolescência é que começam a aparecer os primeiros sinais. Normais. E aparecem como nervos de junção. Porque os nervos, que são amontoados de células, ou células da epiderme, ou células de melanócitos, células da camada basal, são aglomerados de células. Essas células podem ser de nervos de junção. Nervos de junção é quando eles estão acumulados juntos entre a junção da epiderme e a derme, são nervos de junção, e que são os que aparecem na criança, no jovem. Começam a aparecer nervos de junção. Esses nervos de junção na criança são normais. Portanto, se eu vir um nervo de junção na criança, não me preocupa absolutamente nada. Mas, se eu vir um nervo de junção no adulto, aí já me obriga a estar mais atento. Porque aí pode ser um sinal que esteja a aparecer na idade adulta. E esse já não é normal aparecer um sinal da idade adulta. Idade adulta? Não, numa adultência precoce, mas na idade adulta. Aí já obriga a alguma atenção. Portanto, eles começam a aparecer como nervos de junção. E depois vão-se multiplicando, sempre como células normais, vão-se multiplicando e vão invadindo a derme superficial. Então chamam-se nervos compostos. Nervos compostos. Os nervos compostos. Os nervos, enquanto os nervos de junção são muito pretos, escuros, pretos, mas pequeninos, os nervos compostos já começam a ser mais acastanhados. Pretos, acastanhados e mais salientes, mais volumosos. E depois, quando se chega aos 50, 60 anos, começam a chamar-se de nervos intradérmicos. Portanto, só estão juntos, já deixam de estar na pele, começam a juntar-se apenas na profundidade. Esses não têm qualquer malignidade, nem têm qualquer problema. Nenhum destes sinais tem malignidade. O problema é quando estes sinais se modificam, se alternam, se mudam de contorno, se mudam de forma. Então aí obriga a alguma atenção. Isso são os chamados nervos displásicos. Esses nervos displásicos que têm displasia, têm aquelas irregularidades todas que eu defini no início, e, portanto, esses sinais têm algum risco de evoluírem para lesões malignas. E, portanto, aí é preciso detectá-los numa fase precoce, removê-los e a cura é absoluta e total. Não estou a ouvir. Como o Dr. Ribas dizia, estava pano para mangas, tínhamos mais 2 horas de conversa, mas não podemos, nós estamos a terminar a nossa hora do nosso webinar. Estão a surgir mais algumas questões, mas em relação à questão do sol e da vitamina D,
O Dr. Ribas já foi dizendo que é importante apanharmos sol, que ele é essencial para a produção da vitamina D, que não é necessário, no entanto, eu até apontei também aqui a noção, que não é necessário muito mais do que 10, 20 minutos por dia e que não é preciso ser em todo o corpo, portanto, é uma Não, pequena parte da pele que deve expor-se, não é? as mãos, nos antebraços, é suficiente. Portanto, às vezes até uma breve ida ao jardim ou até à esquina conseguimos, digamos assim, apanhar esse sol que é necessário. Temos Claro aqui que a alguém alimentação parece um bocadinho de vitamina D, mas pouca quantidade. Temos aqui alguém que nos diz que está um pouco preocupado, uma vez que tem um familiar, um pai que morreu vítima de melanoma maligno. Eu aqui se calhar sugeria que depois pudesse também recorrer à nossa consulta e que pudesse também verificar essas questões. Mas acima de tudo temos que nos recordar que estamos aqui hoje a falar da perspectiva e da relação do sol com a pele, que estas questões, tal e qual como não há uma receita que nos possa ajudar a prevenir, do género quanto tempo é que podemos apanhar de sol por dia, também não assumam que o que estamos aqui a dizer encaixa, por mais que nós achemos que sim, em cada um de nós. Portanto, por favor, a Liga, como o Dr. Ribas dizia, tem neste momento a consulta diagnóstico precoce, vai ativá-la em breve e com certeza que o ideal, não é? O ideal é mesmo um contacto direto com o dermatologista, onde possam fazer estas questões e, portanto, não, é importante e essencial que tenham essa noção. Nós estamos a terminar, Dr. Ribas, e ia-lhe pedir, se calhar, se nos podia deixar ficar uma, duas ideias principais para esta altura, até porque nós acabamos de sair de um período de confinamento de cerca de 2 meses, há muita gente com muita vontade de apanhar sol e, portanto, tudo o que nos possa deixar como sugestão, penso que seria muito útil também neste momento. Eu costumo comparar o sol com o vinho. E digo isto muitas vezes porque acho que é uma comparação que pode ajudar as pessoas. O sol em pequenas quantidades é útil, é benéfico, é bom, é bonito, é agradável. Em grandes doses, não. É como o vinho. O vinho deve ser bebido em pequenas quantidades às refeições. Não tem problema nenhum, é ótimo, é bom, é antioxidante, só tem efeitos benéficos. Agora, uma coisa é beber um copo de vinho às refeições, outra coisa é beber uma garrafa, ou um garrafão, ou apanhar um pifo, digamos assim, frequentemente, não é? Portanto, temos que ter essa atenção. Agora, quem está a sair num período de confinamento que nós temos, naturalmente tem que ter algum problema, tem que ter algum cuidado com a forma como se expõe ao sol. Porque, naturalmente, eu costumo dizer que nós devíamos apanhar sol ao longo de todo o ano. Nós devíamos expor-nos pequenas doses de radiação distribuídas ao longo do ano. Temos que estar menos tempo metidos dentro de casa e mais tempo a passear na rua, nos parques, dar uns passeios. Isso é muito benéfico. Mas distribuído ao longo do ano, que é para haver uma acomodação da pele em relação ao nosso clima. Nós temos que estar adaptados ao clima onde estamos a viver. E essa acomodação dá-se precisamente com essas pequenas doses de radiação distribuídas ao longo do ano. Portanto, isso é benéfico e tem que ser promovido. Portanto, as pessoas têm que ir para os parques, vão para o Parque da Cidade, vão dar um passeio ali na beira-mar. Não tem mal nenhum, só faz bem. Agora, tem que ter atenção, porque nos primeiros dias, de facto, se tem que ter algum cuidado especial, porque a sua pele não está acomodada em relação à altura do ano sequer, e ao clima que estamos neste momento a sofrer. Portanto, como tudo, é uma questão de equilíbrio, por um lado, e de ir habituando também a nossa pele e não ter excessos, por outro. Né? Penso que é um bocadinho, se calhar, o resumo do que nos está a dizer. No fundo, será este o resumo do que nos está a dizer, não é, Dr. Ribas? Equilíbrio por um lado e tentar evitar os excessos por outro. Como em tantas outras coisas... No meio está a virtude. Exatamente. Como em tantas outras coisas, ontem chegámos à mesma conclusão em relação à alimentação. De facto, no que diz respeito aos fatores de risco para o cancro, muitas vezes é isso que está em causa. Não é atitudes extremas, mas sim temos aqui algum equilíbrio e, acima de tudo, sabermos onde procurar a informação e, efetivamente, podermos contactar e conversar consigo hoje. Foi excelente nesta perspectiva do que diz respeito ao sol, à pele e aos cuidados que nós devemos ter. Eu agradeço, Dr. Ribas, em nome da Liga, também a sua disponibilidade para estar connosco hoje. Acho que foi muito útil. Mais uma vez tivemos muita interatividade, muitas perguntas e todas aquelas que, porventura, porque chegaram mais agora neste finalzinho, que nós não tivéssemos a oportunidade de responder,
depois iremos também fazer chegar ao Dr. Ribas e, se fizer esse favor, irá então responder também por escrito, de forma a que possamos fazer chegar a quem de direito. Claro, aproveitava também esta altura para convidar todos que hoje estiveram connosco para continuarem amanhã neste périplo pelos vários temas da Semana Europeia contra o Cancro. O Dr. Ribas dizia há pouco que em 89 iniciou aquela consulta de diagnóstico precoce e precisamente porque em 89 se iniciou também estas Semanas Europeias contra o Cancro, portanto tem história, tudo isto tem história, não é por acaso. Portanto, convido-vos amanhã em que estaremos à conversa com o professor Rui Medeiros sobre as questões relacionadas à investigação em oncologia. Lembrar-vos também que no final desta semana, no dia 31 de maio, vamos efetuar a Corrida para a Vida, uma prova de solidariedade para a qual vos pedimos a colaboração, porque efetivamente, como sabem, a Liga funciona baseada também naquilo que são os donativos da população. Precisamos da vossa colaboração para que o nosso trabalho possa ser efetuado. E o certo é que com este confinamento obrigatório, muito do que vinha a ser as atividades como caminhadas, corridas, passou a ser anulado e, portanto, temos esta proposta online, não nos obriga a sair de casa, não tem um valor de inscrição obrigatório, portanto, cada um poderá doar aquilo que entender e poderá participar também da forma que desejar. Convido-vos a visitarem o site que está agora também aqui a passar para poderem ver e caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, poderão sempre entrar em contacto connosco, telefonicamente ou pelo chat do Facebook. Estaremos com certeza disponíveis para vos ajudar. Agradeço ao Dr. Ribas mais uma vez a colaboração e toda a amabilidade que teve em responder ao nosso convite. Agradeço-vos a todos vocês que nos estiveram a acompanhar. E amanhã espero poder contar convosco novamente. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Adeus, boa tarde.